Olá, pessoal. O tema da nossa aula de hoje é 5W2H. Bom, 5W2H ele é um conjunto de questões utilizado para compor planos de ação de maneira rápida e eficiente. Então, trata-se de uma ferramenta de administração, uma ferramenta administrativa que é muito utilizada para composição do planejamento estratégico. Então, quando se constrói um planejamento estratégico de uma empresa, de uma organização, na hora que define-se os objetivos, o 5W2H ele é muito utilizado de forma complementar para auxiliar no atingimento dos objetivos. Então, é uma ferramenta que é fácil de ser utilizada, simples de ser aplicada, porém muito útil para o gestor, para o supervisor, para o coordenador da ação, para que ele tenha o controle, para que ele consiga desenvolver o objetivo, que consiga desenvolver as ações dentro daquilo que foi planejado, dentro daquilo que foi previsto. Bom, mas o que vem a ser esse tal de 5W2H? 5W2H nada mais é do que a abreviação de alguns termos em inglês, ou seja, de 5 termos iniciados com a letra W e 5 termos iniciados com a letra H. Então, what, why, how, how much, when, where, são os termos que são utilizados por essa ferramenta. Então, quando, onde, quem, como, quanto, então são algumas das perguntas que, de certa forma, precisa ser feito para que a ferramenta auxilie o gestor na condução e no controle das ações, das atividades empresariais. Pois bem, então, o termo what, ou seja, o que deve ser feito, isso é definido, normalmente utiliza-se de planilhas, então, para atingir um objetivo, ou seja, se eu tenho um objetivo em melhorar a qualidade de um produto da empresa, então, o que precisa ser feito? Pode ser que seja um insumo que deva ser trocado, então, é selecionar um insumo melhor, para que o meu produto tenha melhor qualidade para o meu cliente. Então, a partir do ponto que eu defino o que deve ser feito, eu vou definir por que ele precisa ser realizado, quem vai fazer isso, onde será implementado, quando deverá ser feito, como será conduzido e quanto custará. Então, essas informações para o gestor, para quem está coordenando a ação, coordenando o objetivo, ela é fundamental. Por quê? Através dessas perguntas, ou quer dizer, através da resposta a essas perguntas, ele vai conseguir conduzir as ações de uma maneira muito mais controlável, buscando sempre o melhor caminho, buscando sempre atender ao que foi proposto. Pois bem, então, só para exemplificar para vocês, nós temos aqui uma planilha de aplicação do 5W2H. Essa planilha consiste em um plano de marketing que a empresa deseja desenvolver. Então, esse plano de marketing, a empresa ela busca estruturar esse plano em cima de plataformas digitais. Então, a empresa ela vai selecionar uma proposta ou vai buscar outras empresas que desenvolva esse tipo de serviço. Então, se isso foi definido como prioridade empresarial, vamos lá entender como que eu vou utilizar a ferramenta 5W2H para auxiliar na gestão e controle dessa ação empresarial. Então, o que deve ser feito primeiramente? Solicitar proposta de empresas de marketing. Então, esse é um ponto que utiliza, sim, 5W2H. Então, por que vai solicitar? Porque é o necessário para utilizar na propaganda. Então, otimiza-se quando se busca várias propostas para escolher uma proposta mais adequada para aquela realidade que vocês desejam implementar aquela proposta, aquele plano de marketing digital. Então, onde? Ou seja, como que eu vou, onde que eu vou definir, como que eu vou buscar, como que eu vou decidir sobre essas propostas que serão apresentadas. Então, o escritório de marketing da empresa que vai
será o local onde vai ser desenvolvido ou onde vai ser analisado essas propostas que serão enviadas. Quem que vai analisar? É o analista. Então, a empresa vai ter lá um analista, pode ser analista de marketing, ou então, às vezes, até mesmo o gerente que vai analisar, mas aqui utiliza o nome de quem, a pessoa, o que ela vai fazer, então, caracteriza aí a pessoa como analista, quem vai analisar a proposta. Quando? Aqui está a data de 4 de janeiro. Como? Vai ser através de pesquisas em sites especializados, então vou entrar em vários sites de empresas que fornecem esse tipo de serviço e vou pesquisar, fazer esse levantamento de proposta. Então, qual que é o recorte de quanto custa? Olha, propostas que variam entre 100 e R$ 1.000. Qual que é o status? Você pode incluir, inclusive, uma coluna da ferramenta 5W2H. Olha, feito, realizado, você pode utilizar outros termos, concluído, que, de certa forma, remete aí à conclusão daquela atividade, daquela tarefa. Então, observe, se o gestor ele está munido desse tipo de ferramenta e ele distribui as atividades entre os colaboradores, isso facilita ele gerenciar essas ações. Então, na sequência dessa proposta, desse objetivo organizacional, que é melhorar o marketing da empresa, o marketing digital, sobretudo, então, ele tem como uma segunda ação, ainda utilizando 5W2H, avaliar a proposta, que é o quê? Então, por que vai avaliar? Vai identificar o que falhou e ser comunicado e tirar dúvidas para prosseguir. Então, se há essa identificação de avaliação, olha, eu vou avaliar a proposta tal, mas essa proposta deixou a desejar em certo ponto, então comunique-se para prosseguir, que a empresa faça adaptações, que a prestadora de serviço reavalie a proposta. Onde vai ser verificado isso? Onde que vai ser avaliado essas propostas? Na sala de reunião. Por quem? Tanto pelo analista quanto pelo gestor. Quando? Até o dia 10 de janeiro. Mas como? Via chamada de vídeo, presencial, consulta do material recebido, pode definir. Olha, se for presencial, então até 10 de janeiro a gente vai ter que presencialmente reunir lá na sala de reunião analista e gestor para definir essa avaliação das propostas. Quanto custa? Estimado no início, entre 100 e R$ 1.000. Então, qual que é o status? Neste caso aqui, feito. Decisão proposta adequada. Então, o que vai fazer? A decisão. Por quê? A identificação que atende todas as necessidades da campanha, ou seja, dentro de todas as propostas que foram levantadas e enviadas, foi feita uma avaliação. Então, após essa avaliação, é preciso definir ou decidir qual será selecionado. Também na sala de reunião, por quem? Também pelo analista gestor. Quando? Até o prazo de dia 17 de janeiro. Como? Avaliando a metodologia que a empresa vai adotar, a empresa prestadora de serviço, para contactar o cliente e assinando o contrato. Quanto custa? Estimado lá no início. Então, esse início é importante porque a definição inicial foi do programa como um todo. Então, qual que é o status? Também aqui está como feito. Então, outro ponto, dentro desse mesmo objetivo, fornecer informações necessárias. Se uma empresa vai prestar serviço de marketing para a sua empresa, ela precisa ter o quê? Insumos. Olha, eu quero desenvolver o marketing, mas o que a empresa sua prioriza? O que a sua empresa deseja com a ação de marketing? Qual que é o perfil de cliente? Que tipo de produto que você comercializa ou que tipo de serviço que você presta? Então, todas essas informações precisam ser enviadas à empresa que vai desenvolver esse plano de marketing. Então, por quê? Porque ter clareza na comunicação e facilita o acesso a essas informações. Onde? Em qual local que vai ser feito isso? O escritório de marketing. O escritório de marketing da empresa que vai enviar essa informação. Por quem? Quem que vai ser responsável? O analista. Até quando? Até 16 de junho. De que forma ou como? Via e-mail, chamada de vídeo, áudio ou presencial. São várias possibilidades. Quanto custa? Também isso remete àquela proposta inicial. Se for dividido, por exemplo, por etapas, cada etapa pode ter um custo. Então, quanto custa, você vai colocar os valores em cada uma dessas etapas. Então, esse status dessa ação está aí em andamento. E ainda, para a gente encerrar esse exemplo, implementação e monitoramento. Então, por que vai fazer isso? Para avaliar como a campanha impactou o cliente e retornar a comprar da empresa. Então,
foi feita a campanha, comunicou o cliente, como que essa campanha gerou, de que forma que ela gerou o resultado. Então, isso é o porquê. Então, como que eu avalio isso? Verificar se esses clientes voltaram. Então, onde que vai ser feita essa avaliação ou essa implementação e monitoramento? Pelo escritório de marketing. Por quem? Também pelo analista e gestor. E quando? Olha, se foi contratado, vamos supor, até 16 de junho, né, que foi fornecidas as informações, até 31 de junho, de 31 de junho a 1º de setembro, eu faço esse monitoramento junto à implementação para verificar se está gerando os resultados esperados. Como? Registrando dados, gerando relatórios, verificando aderência e aprimoramento. Então, tem várias formas de se fazer com que essa implementação e monitoramento atinja o seu propósito. E quanto custa? O valor inicial, mas se for preciso, a empresa abre possibilidade para aditivo de até 50% do valor, ou seja, se custou o total de R$1.000, ela abre a possibilidade de fazer um aditivo até de 50%, ou seja, até de mais R$500 do valor inicial. E esse status está a fazer. Então, observem, pessoal, que para você desenvolver algum objetivo organizacional, vocês podem utilizar do 5W2H para facilitar o gestor, o gerente ou o supervisor a monitorar e a controlar a ação. Então, eu tenho um exemplo aqui de um plano de marketing. Mas, se a empresa deseja aumentar o faturamento, por exemplo, ela pode colocar aqui vários UQs que ele precisa estar desenvolvendo. Então, eu quero aumentar o faturamento. Então, a empresa ela pode definir por aumentar o mix de produtos a ser ofertado no mercado, ou seja, se ela tem 500 produtos, ela vai aumentar em 10% esse valor. Então, ela vai aumentar aí mais pelo menos 50 itens que até então ela não oferecia para o mercado. Então, com essa oferta, ela vai conseguir, de certa forma, disponibilizar uma variedade maior para os clientes, variedades inclusive de produto, o que pode fazer desses clientes adquirirem mais ou conquistar novos clientes que, em virtude desses produtos novos, passam a adquirir, passam a comprar daquela empresa. Então, você pode definir várias ações, intensificar campanhas de marketing com público que até então não consome da empresa, então pode ser uma também estratégia para você estar ampliando o seu faturamento. Você pode aumentar os pontos de vendas do seu produto, que também é uma outra estratégia para aumentar o faturamento. Então, enfim, vocês têm vários caminhos aí para estar utilizando no sentido de atingir o objetivo e, obviamente, adotando aí a ferramenta 5W2H para isso. Bom, algumas vantagens dessa ferramenta. Primeiro, ela pode ajudar na hora de definir os microcenários, pois evidencia as tarefas necessárias até que o objetivo seja alcançado. Volto a dizer, se a empresa define buscar novos clientes, por exemplo, ela pode ter diversos caminhos para isso, mas é preciso saber quanto custa esses caminhos. A ferramenta 5W2H traz essa informação. Para você conquistar novos clientes, tem várias formas. Então, a ferramenta 5W2H, ela pode te dar uma noção de como. Então, você define lá o como para conseguir traçar o melhor plano para aquela realidade empresarial. Então, lembre-se, a ferramenta é um auxílio para o gestor. O gestor, quando ele tem uma missão, quando ele tem um objetivo a ser alcançado, atingido, duas coisas. Ou o diretor fala, olha, você tem X recurso para desenvolver tal ação, e ele vai, através desse recurso, ele vai ter que se estruturar para atingir tal propósito. Ou então o diretor pode falar, faça um diagnóstico e verifique qual o orçamento será necessário para você atingir tal objetivo. Aí ele vai ter que fazer esse diagnóstico, buscar caminhos, buscar meios de forma eficaz para apresentar o orçamento, para verificar se a diretoria vai aprovar aquele orçamento para a ação ou não vai aprovar. Então, ela é muito utilizada para esses microcenários na hora de execução das atividades. A ferramenta também ela permite aplicação em diferentes cenários e departamentos de uma organização, com finalidade operacional, estratégica e tática.
Então, suponhamos aqui para um outro exemplo, a empresa ela deseja expandir no mercado, ou seja, aumentar a sua adesão dentro de um mercado específico. Então, se a empresa ela busca criar filiais, por exemplo, o que ela pode definir? Olha, pode definir que eu criando filiais, eu vou atingir mais pessoas, mais clientes, e isso vai permitir aumentar o faturamento e, consequentemente, o crescimento dessa empresa. Mas para eu criar filiais, eu preciso, primeiramente, às vezes, aumentar minha produção. Se eu vou criar novas filiais, talvez faz sentido eu aumentar minha produção para fornecer produtos ou serviços para essas filiais. Bom, se eu vou aumentar a produção, 5W2H pode auxiliar o meu gestor de produção, porque lá ele vai ter como objetivo diário ou objetivo operacional o aumento de produção. Então, ele utiliza essa ferramenta, quanto, quem, por quê, como, para a equipe, para direcionar aquela equipe no sentido de aumentar a produção para poder fornecer as filiais que serão abertas. Mas não basta somente a equipe de produção aumentar o número dos produtos a ser oferecidos nas filiais. É preciso também o quê? Contratar pessoas para trabalhar nessas filiais. Então, o gestor de recursos humanos talvez vai ficar responsável por essa parte. O que ele pode definir? Olha, eu, como gestor de recursos humanos, vou adotar a ferramenta 5W2H. Primeiramente, eu vou ter que selecionar pessoas, então eu vou disponibilizar o número de vagas que eu preciso, com o perfil de cada vaga, então esse pode ser o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou fazer todo o processo de seleção, depois o recrutamento e contratação, e posteriormente eu vou ter que fazer a capacitação desses colaboradores. Então, observe, várias ações, olha os microcenários 5W2H, como também na área de produção já tem o gestor de produção utilizando tal ferramenta. A aplicação dela, ela pode ser utilizada em diferentes cenários. E ainda, proporciona agilidade, clareza e direcionamento da equipe envolvida no projeto. Se o gestor tem ali quem é o responsável por cada uma das ações, quando que deverá ser entregue, quanto vai custar, como será realizado, isso facilita para que ele tenha o controle, para que o gestor não chegue, olha, quem ficou responsável por isso? Ele não definiu a ferramenta, ele precisa obrigatoriamente esclarecer quem vai ser o responsável, quem vai ser aquela pessoa que precisa entregar dentro daquele prazo aquela atividade que foi definida. Então, é uma ferramenta, conforme eu já havia citado para vocês, muito simples, fácil de ser aplicada, porém, não desmerecendo a sua capacidade de auxiliar a gestão empresarial, a gestão organizacional. Então, pessoal, o recado que eu tinha para dar para vocês sobre a ferramenta 5W2H era este. Agradeço a atenção de todos.